Ressurreição, nós ouvimos a história da ressurreição, da morte, da ressurreição de Cristo através das músicas. Eu quero convidá-los para a leitura de um texto que está em 1 Coríntios 15. Eu prometo aos irmãos, eu não vou demorar. Eu queria que a gente agora desse uma relaxada aí, né? 1 Coríntios 15, o verso 13 em diante. Eu sei que a adrenalina estava lá em cima, agora a gente vai se acalmar um pouquinho. 15, 13 em diante. 1 Coríntios 15, encontra o verso 13 que diz: E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, queridos, esse texto fala da ressurreição, né, e não está falando especificamente sobre a ressurreição de Jesus, mas sobre a ressurreição dos crentes. Havia na igreja de Corintos uma dúvida, talvez mais do que uma dúvida, mas uma heresia que se disseminava na igreja, de que não haveria ressurreição, de que os crentes não ressuscitariam, de que aqueles que morreram ou estavam mortos não haveriam de ressuscitar, e os que morressem posteriormente também não ressuscitariam. E Paulo então escreve para a igreja de Corintos, para corrigir, além desta questão, muitas outras questões. Havia muitas dúvidas, muitas heresias, muitos ensinos contrários à Escritura Sagrada, que estavam sendo ensinadas ali em Corintos. E com respeito à ressurreição, Paulo então escreve, e ele diz: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A gente precisa entender o seguinte: nós, cristãos, não temos a Páscoa como a nossa principal data, né? Na verdade, a nossa Páscoa é comemorada todo o primeiro domingo do mês, quando nós participamos da Santa Ceia. A Santa Ceia é a nossa Páscoa. Na Santa Ceia, nós revisitamos, né, as verdades bíblicas acerca da morte de Jesus, do seu corpo partido por nós, do seu sangue derramado em nosso favor e da sua ressurreição. Então a nossa Páscoa nós comemoramos toda vez que nós participamos da Santa Ceia. É claro que com isso nós precisamos lembrar que, embora a Páscoa seja uma festa judaica, nós a comemoramos a partir do momento que nós reconhecemos que o nosso Cordeiro foi Cristo Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar. Esse Cristo que morreu em nosso lugar, a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não permaneceu morto, né? Ele não permaneceu na sepultura. Ele não é um Cristo morto, mas ele está vivo. E a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai, que ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, que ele é o Senhor do universo. A Bíblia diz que o universo, o mundo, a história se desenrolará a partir do trono dele. Amém? Se você quiser ver isso, você pode olhar lá em Apocalipse capítulo 5, né? A revelação que João recebe mostra claramente que ao redor do trono e a partir do trono que toda a história da humanidade há de se desenrolar. Então Paulo está escrevendo aqui dizendo: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, portanto, poderíamos dizer que
que o evento mais importante do cristianismo não é nem a morte de Cristo na cruz, mas a sua ressurreição. Não é isso mesmo? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria como qualquer outro homem que morreu por uma boa causa. Tiradentes, Buda, sei lá quantos que morreram por aí, né? Líderes religiosos, políticos, que morreram, mas não ressuscitaram. Jesus seria igual a eles. A grande diferença da morte de Jesus, do Jesus que entregou a sua vida, que deu a sua vida, que permitiu que a sua vida fosse tirada, para muitos desses outros líderes, é que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que nós morremos com Cristo na cruz do Calvário. Eu gosto sempre de lembrar disso, que quando Cristo morreu na cruz, quando ele foi posto na cruz, eu estava lá, representado. Cristo me representa. Posso dizer, a gente não tem esse negócio de dizer hoje, fulano não me representa, ciclano me representa. Ele me representou, porque os meus pecados estavam sobre ele. É por isso que a Bíblia diz que ele morreu por nós. E é por isso que Paulo diz que nós estávamos com Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que Deus escolheu para a salvação, estavam postos sobre ele. E ele morreu pelos nossos pecados, e nós ressuscitamos com ele para a vida. Glória a Deus por isso. Aí ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, portanto, é vã a nossa fé. Está dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem valor algum. O nosso culto, a nossa adoração, tudo isso que nós fazemos aqui não tem valor, não tem significado, não passa de mera religiosidade. É isso que o texto está dizendo. Mas mais ainda, ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, também diz que é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, aquilo que nós pregamos, que nós ensinamos, que nós falamos, não tem valor nenhum, não tem significado nenhum. A nossa mensagem não passa de uma mensagem, quem sabe, de autoajuda, que ajuda a estima das pessoas, mas ela não tem valor, ela não pode mudar a vida, não pode transformar a vida de ninguém. Ela pode informar sobre um evento do passado, mas essa pregação, esta palavra, esta prédica, não mudará a vida absolutamente de ninguém. Mas porque Cristo ressuscitou, a nossa pregação, a pregação do Evangelho, pode mudar a vida e o coração das pessoas. Ela transforma a nossa vida, ela muda a nossa história. A Bíblia diz que por meio da pregação, Deus nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a pregação da palavra nos faz nascer de novo. Mas se ele não tivesse ressuscitado, nada disso teria qualquer valor. E aí ele diz, continuando, ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Já falei, a nossa fé não teria valor nenhum. E ainda permaneceríeis nos vossos pecados. Está dizendo que se Cristo não ressuscitou também, os nossos pecados não foram perdoados. Se ele de fato não ressuscitou, ninguém tem os seus pecados perdoados. Nós continuamos os nossos pecados. E nós sabemos que os nossos pecados, o nosso pecado, traz sobre nós algumas consequências drásticas, sérias, graves. A primeira delas é que os nossos pecados nos separam de Deus. Nos separou de Deus. Nos pôs longe dele. E se Cristo não ressuscitou, portanto, nós continuamos em nossos pecados e estamos condenados a uma vida distante dele para sempre. Estaríamos condenados a uma vida distante dele para sempre. Mas ele ressuscitou. E tendo ressuscitado, perdoou os nossos pecados. E tendo perdoado os nossos pecados, nos reconciliou com ele. Voltamos a ter comunhão com Cristo e com Deus através da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Mas há uma outra verdade, que os nossos pecados também nos levariam para o inferno. O inferno é o lugar destinado para aqueles que não têm os seus pecados
perdoados. A Bíblia diz que aquele que não tem Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Eu não sei se você pode imaginar o que é uma pessoa viver debaixo da ira de Deus. A Bíblia diz que Deus é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que até Satanás, o inimigo de Deus, teme a ira de Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que permanecem nos seus pecados estão debaixo da ira de Deus. E eu jamais poderia desejar, ou nós jamais poderíamos desejar para o pior dos nossos inimigos, para a pior pessoa que você possa conhecer ou já ter ouvido falar na história, que ela sofresse a ira de Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus está ou permanece sobre aqueles que não estão em Cristo e que, portanto, não têm os seus pecados perdoados. Eu já contei aqui a história de um sermão pregado por Jonathan Edwards. Diz que ele estava falando sobre Deus, sobre pecado, numa igreja, num templo, né, com colunas, com grandes colunas, e ele começou a descrever a ira de Deus. E o título do sermão era Pecadores na mão de um Deus irado. E ele começou a falar como Deus estava irado por conta do pecado da humanidade. E foi descrevendo, né, a ira de Deus e falando dos horrores do inferno. E ele começou a concluir o seu sermão dizendo que aquelas pessoas estavam na mão de um Deus irado. E disse: olha, se este Deus irado virar as suas mãos, todos vocês escorregarão imediatamente para o inferno. E ele pintou este quadro de forma tão vívida que as pessoas se agarravam nas colunas com medo de caírem no inferno. Mas a verdade é esta, que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós todos estaríamos debaixo da ira de Deus e condenados ao inferno. Mas ele diz ainda mais, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos esperança. Não podemos pensar, e aqui ele está falando da ressurreição, não podemos pensar na ressurreição, não podemos esperar que vamos ressuscitar, voltar para viver eternamente com Ele. E ele diz: seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então, queridos, guardem no seu coração isso, que Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós temos a esperança de que nós também vamos ressuscitar. A Bíblia diz que no dia que Ele vier, todo olho verá. Não se preocupe se alguém disser: olha, Cristo apareceu na Judéia, Cristo apareceu na Jordânia, Cristo apareceu no Brasil. Não se preocupe, a Bíblia diz que todo olho o verá. Mas diz mais, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, como o texto diz, citando o texto, ipsiliter, depois todos os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e compareceremos diante daquele que é o Senhor e Rei de todo o universo. A Bíblia diz que nós ressuscitaremos não para sermos condenados. A nossa ressurreição não se dará para que sejamos julgados, porque a Bíblia diz que nós já fomos julgados e fomos redimidos, salvos, libertos. Os nossos pecados foram pagos por Cristo Jesus. Nós ressuscitaremos para ouvir da sua boca que nós somos benditos do Pai. Ressuscitaremos para recebermos o galardão que está reservado para nós. Ressuscitaremos para morar definitivamente com o Senhor e dono das nossas vidas. Mas aquele dia será um dia de horror também para aqueles que ressuscitarão ou serão transformados para serem julgados pelos seus pecados e condenados pela dureza dos seus corações e confinados ao inferno eterno.
um lugar de dor e sofrimento, um lugar onde a presença de Deus não estará, um lugar onde nem sequer os demônios querem estar. Que Deus tenha compaixão de nós, misericórdia das nossas vidas. Nos ensine a nos lembrar de que Ele ressuscitou e nós devemos celebrar com alegria a sua ressurreição, porque a sua ressurreição nos garante vida eterna. Aleluia. Queridos, eu sei que alguns podem dizer, mas essa igreja é presbiteriana mesmo? É que essa igreja é reformada mesmo? Nós somos reformados, somos reformados quanto à nossa doutrina, quanto à nossa crença, quanto à nossa teologia, mas liturgicamente nós somos um pouco diferentes. Glória a Deus por isso. Na verdade, o meu desejo, e o meu sonho é realmente ter uma igreja reformada, mas uma igreja com o calor de Cristo no coração. Não uma igreja fria, mas uma igreja reformada e avivada para a glória de Deus. Então, não dá para falar da ressurreição e não alegrar o coração, não festejar, Então, não é a festa pela festa, não é a palma pelas palmas, não é a palmas, para as pessoas, mas é celebração àquele que ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, mas também habita em nossos corações e está ao nosso lado, todos os dias, todo momento e todo instante das nossas vidas.